Esse convidado tem muita história para contar. Tem mesmo, Pan. Eu tô dizendo aqui com a Rô, conversando com ela aqui nos bastidores, que esse programa tá inteiro inspirador. Olha só a história que a gente vai contar pra vocês agora. É um bate-papo maravilhoso que o Mulheres tem o prazer de receber agora aqui Beto Pandiani, nascido em Santos, mas que vive mais no mar do que na terra. Depois de trabalhar por muito tempo na área do entretenimento, aqui em São Paulo principalmente, Beto se lançou ao mar e se tornou o maior velejador de travessias oceânicas do mundo. Seja bem-vindo, Beto. Muito obrigado. Prazer, Regiane. Prazer te conhecer, viu? A gente já estava batendo um super papo aqui nos bastidores, que eu fico absolutamente fascinada com tudo que o Beto tem vivido nos últimos anos, mas, além de tudo, essa virada, essa mudança de vida, que, de repente, de um empresário de muito sucesso, você precisou de mais. Você entendeu que a vida podia ser mais ainda. Como é que foi isso, Beto? É uma longa história, mas eu tenho meu pai velejava na Itália, né? Eu tenho essa inspiração que veio de casa, né? Eu, quando tinha 7 anos, eu ouvia meu pai contar as histórias dele velejando na Itália, competindo, me mostrando fotografias. Meu pai partiu cedo e a vida ficou difícil. Eu tive que, colocar a mão e trabalhar, bem jovem. E acabei entrando nesse segmento de restaurante, entretenimento, porque eu estava fazendo administração de empresas, havia saído aqui do Objetivo. Você estudou aqui, viu, gente? Curiosidade, aqui nesse prédio. Aqui. E aí arranjei um trabalho como barman, fiquei 5 anos no Clydes, no Ritz da Franca, que existe até hoje. E aí até que em 85, com 2 amigos, nós montamos um bar, o Singapore Sling, 87 o Aeroanta, 89 o primeiro bar da Vila Madalena, o restaurante, né, o Olivia, mas já velejava há 10 anos competindo, desde a época que eu era barman, né, porque eu achava que, puxa, um dia talvez eu desse uma volta ao mundo, né, eu imaginava que isso poderia acontecer, nunca imaginei que seria num barco assim, aberto, sem cabine, mas um belo dia eu senti vontade de mudar tudo, sabe, eu estava no auge do sucesso. A gente era muito conhecido aqui em São Paulo. Grandes empresários da noite, né? Eu tinha um nome assim que era estranho, Rei da Noite. Eu nem não bebo, né? Eu nunca gostei de beber, não fumo. Era meio um peixe fora d'água, assim, né? Embora gostasse de relacionamento, de receber as pessoas, né, no nosso estabelecimento, mas eu tinha esse sonho de velejar. Mas aí surgiu uma conversa com o Marcos, meu companheiro da primeira viagem. E ele falou: poxa, se a gente pegasse esse barco, né, que a gente veleja, competindo sem cabine, e fizer Miami-Ilhabela. Seria a primeira vez que alguém faria isso. Sim. Até então nunca tinha sido feito. Não. Nesse tipo de embarcação. Nunca. Que é um catamarã. Sem cabine. Sem cabine. Sem motor, sem assistência. Tá. E aí surgiu a ideia de fazer Miami-Ilhabela, uma viagem que durou 289 dias. Então, 93 foi o ano que a gente planejou, vendeu os patrocínios, né? E fomos para os Estados Unidos. Compramos 2 catamarãs pequenininhos, eram 4 velejadores, várias pessoas foram se revezando e no final eu fui o único que terminou a viagem inteira, né? O Marcos fez 7 meses, mas enfim. E eu voltei, estava te contando, né? Completamente diferente, porque praticamente uma vida de paulistano. E né? você vendeu tudo? Sim, me desliguei completamente. Desapeguei, deixei só a minha casa guardada, né, com o meu cachorro, na época eu tinha 2 cachorros. E fiquei 1 ano fora, né, praticamente. Fiquei 1 ano, na verdade, fora. Nessa viagem? E quando eu voltei muito diferente, porque você viver com pouco e ser feliz é um paradigma que o paulistano ainda não sabe viver com pouco, né? Você vê que acaba a energia, a internet acaba, as pessoas enlouquecem, né? Na época nem tinha internet, mas o que eu quero dizer é que o barco me ensinou que, pelo fato do nosso barco não caber muita coisa, surgiu um slogan, né? Viaje leve, viaje longe. Quanto mais leve você viaja na sua vida, mais longe você vai. No barco é igual, no teu corpo é igual, na tua empresa é igual. Se você não carrega mágoa, ressentimento, você vai mais longe. Até a cabeça e o coração, né? Tudo. Essa frase vale para tudo. Vale para tudo. E isso virou um mantra. E aí eu comecei a ver que, por exemplo, nosso barco, a gente levava pouca comida, porque tinha que reabastecer. Então, sei lá, colocou 3 maçãs para cada um, mais 3 laranjas.
você tem certeza que na hora que você comer uma, sobrou duas. Você não tem mais 20 laranjas, você não pode ir no mercado. Não tem logo ali para comprar. Não tem para comprar. Então você dá muito valor ao que você tem. E quando a gente está aqui em São Paulo, né, você abre a torneira, sai água, nosso barco não tem água, você não tem energia. E tudo é muito descartável, quebrou, comprar outro, né? Exatamente. Então você começa a perceber que o nosso planeta, a nossa casa, ele tem recursos limitados, embora a gente não enxergue isso, né? A gente não sabe quantas maçãs tem no mundo, impossível de saber, mas elas são finitas. Tem um número limitado, sem dúvida. E porque, sei lá, pode ter uma quebra de safra, não ter. Então, essa questão de você ver o mundo com a finitude que ele tem, passa a ter uma dimensão, você tem prazer nas pequenas coisas. Você não precisa fazer uma revolução no mundo, sentir uma grande emoção para valorizar. Né? Se a gente conseguir revolucionar o nosso mundo, já está enorme, né? Já está de bom tamanho, nossa né? vida, né? Agora, olha que interessante essas imagens. Eu estou aqui ouvindo você falar e olhando tudo isso. Gente, são experiências. Esse foi 2022 no Ártico, né? O Igor e eu. É um filme que nós produzimos, está na Globoplay. Tá na Globoplay? É um documentário sobre a calota polar. Como chama? Rota Polar. Rota Polar. Nós velejamos em cima, quase na beira da calota polar, no verão, né? Num barco também sem motor. A gente tinha um pedalinho que a gente pedalava quando acabava o vento e girava um hélice. Mas a gente batizou de Iglu o nome desse barco. E nós passamos 2 meses no Ártico. Aí em condições bem mais difíceis do que outras viagens, né? Muito frio e um lugar muito inóspito. E pela primeira vez a gente viajou num lugar onde existia um predador, que é o urso polar. Né? Então você... E eu vi que vocês encontraram com ele ali. Sim, tem possivelmente mais ursos nos viram do que nós os vimos, né? Porque o urso, o olfato é o olho dele, né? Ele tem um olfato apurado. Quando a gente estava saindo de viagem, a gente saiu de uma vila inuit, né? Esquimó é inuit a palavra correta, né? Inuit. E são caçadores, né? Eles caçam urso, baleia, foca, eles vivem disso, né? E eles perguntaram para nós assim, vocês estão levando arma, né? Não, por enquanto a gente não encontrou uma arma e tal. E pasta de dente? Sim, mas não use pasta de dente porque o urso polar sente a 20 quilômetros o cheiro. Aí o salaminho, né, que a gente estava levando. Um conselho que salva vidas, né? Não, você tem que, antes de abrir uma comida, ver a direção do vento para saber se não está indo para a terra ou para o gelo. Porque ele nada, ele pode chegar até vocês, né? Sim, enquanto você está velejando, tudo bem, mas quando você para ancorado, perto de uma praia, você tem que tomar cuidado. E ele é branco, né? E na neve, não dá para ver mesmo. O barco tem 450 quilos e o urso 600. Nossa! Então. Gente, com um peteleco ele joga vocês longe. Agora, são quantas expedições no total já? Foram 8 viagens nos últimos, desde 94 para cá, 30 anos, né? E todas elas têm esse ineditismo pelo tipo de barco que vocês utilizaram? Velejamos, sempre um barco aberto, sem cabine. Então, a primeira foi Miami-Ilhabela, a segunda foi por baixo da América do Sul, contornamos, né, o Cabo Horn até o Rio de Janeiro. A terceira nós fomos Ushuaia, Antártica. A quarta, Miami, Nova York. Depois Nova York e Groenlândia. E aí começou uma série de viagens oceânicas. Tá. A gente estava te contando. A Chile, Austrália, não tem onde parar. Muitos lugares. Tem poucas ilhas no caminho, né? Chile e Austrália vocês fizeram. São 17 mil quilômetros. Então a gente adaptou na lateral do barco, tipo um sarcófago. Que a gente entrava ali para descansar, para ter um lugar para dormir. Porque Pelo menos para colocar o corpo na horizontal. Né? Porque as distâncias eram às vezes 18 dias sem ver terra, né? Gente, agora não dá para encerrar essa conversa sem falar de tudo que essas viagens estão rendendo em termos de conteúdo para a gente se nutrir também. Não só de belas imagens, mas de reflexões do que a gente está fazendo com o planeta. O Beto encontrou também ilhas e ilhas de plástico boiando no Pacífico, Sim. nas Ilhas Fiji. Quer dizer, tem muita história para contar. Tem muita sementinha para plantar no coração da gente quanto ao uso responsável dos nossos recursos, inclusive com relação ao plástico, né? E aí você já lançou 8 livros, e esse é o 8º? Esse aqui é o 8º. Deixa eu mostrar para você. Coisa linda, obrigada, Beto. Nas Terras do Vento. Esse livro é um livro de 12 a 16 anos, ou melhor, 12 a 80 anos, né? Mas ele foi, o foco dele é ensino médio. Tá.
E ele é quadrinho, você pode ver que ele tem bastante ilustração, né? O Olavo que Costa legal. fez as ilustrações do livro, a Terra Virgem Editora. Tem ali para ver melhor, olha lá. É o 7º livro pela Terra Virgem que fez todos os livros de fotografia. Mas esse livro, ele conta a história de um garoto... O Espaguete? O Espaguete, não precisa dizer quem é, sou eu. A gente nem desconfia. E o Picolé, que é o cachorro dele, eles vão para a Patagônia averiguar a contaminação dos animais com o plástico, né? O microplástico, os plásticos em geral. E é uma história baseada na segunda viagem, uma história real, né? Mas o ineditismo desse projeto, o livro é só a ponta do iceberg, Regiane. Nós temos uma parceria com a Ânima Educação, então durante esse primeiro semestre, 20 educadores identificaram no texto, porque é grande o livro, né? Tem 200 páginas. Sim, um livrão, lindo. 50 possibilidades da gente ter QR Codes. Então o livro agora tem uma plataforma de streaming que a gente vai lançar no final do ano, começo do ano que vem, onde vão ter todos os links do livro. Então você está lendo o livro lá, o jovem, você põe o telefone, você não sabe o que é o QR Code, você vai ver um documentário de plástico. Aí é uma aula de biologia, ou um pouco falando de geografia, ou inclusão, ou uma reciclagem. Plataforma de educação mesmo. Ampla, né? Em vários assuntos. Que está no digital. Então, a gente quer incentivar a leitura e o uso do telefone na educação. Sim. Então, porque não dá para pensar para sair do entretenimento exclusivamente. Você não vai tirar o telefone da mão de uma jovem, adolescente, não tem como. Mas se você der uma possibilidade para ele ver um documentário super interessante dentro de uma história lúdica, de aventura, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Então a produtora de cinema que fez o nosso filme, a Tocha Filmes, está fazendo todo o conteúdo desses filmes. São filmes de 2 a 3 minutos, que os próprios alunos da Ânima estão editando para os alunos do ensino médio. Olha que especial! Então, os universitários que recém saíram do ensino médio têm a linguagem do digital e de vídeo da molecada. Então, essa que é a ideia. Então, a plataforma vai ter área de professor, área de aluno, interação, eles vão poder postar coisa, mas, sobretudo, a ideia é educar o jovem em relação ao plástico. Tá certo. Olha, gente, tem muito conteúdo aqui, até porque o Beto hoje dá palestras e palestras incríveis e com conteúdo realmente transformador. Por isso eu deixo o convite aqui para que você volte, por favor, para a gente bater mais papo. Porque, olha, da onde vem essa história, vem tantas outras, tá bom? Enquanto isso, você vai lá no Instagram e começa a seguir, @BetoPandiani, @BetoPandiani. O livro a gente encontra onde, Beto? No site da Terra Virgem, que é terravirgem.com.br. terravirgem.com.br. Exatamente. Tá bom. E sigam lá, @BetoPandiani. Eu só tô distribuindo parabéns hoje, só tem história boa nesse programa. Parabéns por tudo. Obrigado, pela virada Regiane. de chave, pelos exemplos que você trouxe, pelas histórias que você está contando e pela inspiração e o legado que você está deixando na educação dos nossos brasileiros também. Espero que tudo se espalhe como eu me espalhei pelo mundo. Até a próxima, querido. Até. Agora a gente vai pro outro lado do estúdio, que a Pan tem mais recadinho pra gente. Conta.